Olá, bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para irmos até à América Latina, onde o novo presidente brasileiro acaba de tomar posse. O antigo presidente brasileiro estava, algures, nos Estados Unidos, não estou a erro, não estava no Brasil. Eh, Há também algumas dúvidas que continuarão a estender-se durante 2023 no Peru, onde aparentemente a calmia política regressou, mas com certeza com muito pouca consistência. Um, Embaixador Seixas da Costa, como é que lhe parece que o continente sul-americano vai evoluir ao longo de 2023, numa altura em que uma série de países conseguiram em 2022 juntar-se àquilo que alguns chamam uma onda vermelha, portanto, de governos mais à esquerda. Como é que lhe parece que 2023 irá acontecer ali naquele subcontinente? Lula da Silva vai ter, nos próximos 3, 4 meses, que se definir sob o ponto de vista internacional, e a definição tem a ver com, eu diria, três básicas questões. Em primeiro lugar, a questão do ambiente, que é aquele que pode cavalgar melhor, tendo em conta o ponto em que Bolsonaro deixou o Brasil nessa matéria, o isolamento completo, faça uma questão fundamental em termos das questões das alterações climáticas e a questão da Amazónia, e Lula da Silva vai dar aí um sinal extremamente bem recebido no mundo ocidental. Isso pode, inclusivamente, ajudá-lo a desbloquear o acordo EU-Mercosul, que estava preso precisamente por essa questão. Embora nós saibamos que dentro da União Europeia há mais reticências escondidas por trás da posição francesa contra o acordo UE-Mercosul, porque se a América Latina é muito proteccionista, a Europa não o é menos. Lula vai ter a necessidade de se definir relativamente à questão da Ucrânia, e os Estados Unidos vão obrigar a isso. E Lula, a ambiguidade não paga numa altura destas em que há trincheiras de um lado e do outro. Vai ser muito difícil. O Lula vai provavelmente, como já aqui falamos, tentar até eventualmente entrar numa mediação ou sugerir-se para uma mediação, sabendo a partir daqui que isso não tem condições, mas de qualquer maneira o gesto seria tudo. E depois há uma terceira dimensão, que é a dimensão da agregação sul-americana. Nós sabemos que Lula fez, durante os seus dois primeiros mandatos, os dois mandatos anteriores, da integração latino-americana, quer em relação ao Mercosul, quer em relação à Unasul, parte, digamos, era o ponto essencial da sua afirmação. Tem desta vez a possibilidade de trazer para essas dimensões, não necessariamente para o Mercosul, que é uma organização tecnicamente diferente, mas para a Unasul, ou para algo que possa parecer-se à Unasul, dois países que estiveram afastados de tudo isso, que foi o Chile, com Boric, com um governo mais à esquerda, que no último ano falhou a possibilidade de fazer uma revisão constitucional, e com Gustavo Petro, na Colômbia, país que estava afastado desse processo e que se manteve sempre afastado desse processo, e mais do que isso, que se mantinha até de certa modo hostil ao resto da América Latina, que Lula nessa altura tutelava. Será possível? Será que há espaço para isso? Há quem diga que, tendo em conta a situação mundial, Lula trabalhar numa área, dar prioridade agora a uma área do subcontinente sul-americano, poderá eventualmente ter espaço para isso. Vamos ver. Eu não acredito muito que haja uma federação das esquerdas a nível da América Latina. Poderá haver um diálogo mais fácil. E nessas esquerdas, entre aspas, estará, por exemplo, o governo argentino, que nem sequer é muito de esquerda, é um governo que se opôs a um governo liberal radical, mas que hoje em dia é um governo peronista moderado. O governo colombiano, na sua composição variada, não é um governo demasiado à esquerda. O governo chileno, sendo bastante à esquerda, já percebeu que tem um parlamento complicado para gerir isso. Depois, a evolução da situação, como o António referiu, no Peru, não é no sentido de favorecer a evolução pela esquerda, pelo contrário, o parlamento, que é bastante mais conservador, conseguiu pôr fora o presidente Castro Exatamente. e agora vive num limbo até às próximas eleições. Depois a situação no Paraguai e no Uruguai é também ela própria mais complexa. A situação na Bolívia é estranha porque Morales saiu ano passado, há uma contestação interna, portanto as coisas não são totalmente claras.
Claro. Na Venezuela, vamos ver em que medida Lula consegue dar alguma mão a Maduro, ajudado pelos Estados Unidos aqui, porque os Estados Unidos precisam do petróleo De de qualquer Maduro. maneira, embaixador, permita-me que eu interrompa, exatamente na Venezuela houve alguns contactos entre o regime e a oposição. Parece-lhe que é um caminho que tem alguma possibilidade de ser desenvolvido? Não sei se Morales perceber que essa é a solução para sobreviver e para se manter no poder, pode fazê-lo. Maduro. Mas a verdade é que a oposição dentro da Venezuela, ela própria não era flor que se cheira. Porque se Morales não é flor que se cheira, a oposição na Venezuela que existia era ela própria também extremamente duvidosa, mesmo à luz de muitas leituras ocidentais. Guaidó era visto numa certa altura como uma possibilidade de alteração institucional e que conseguia, de certa maneira, abafar os setores mais radicais da oposição. Guaidó estará fora do jogo neste momento, mas pode ser que Morales tenha a inteligência política, eventualmente ajudado por Lula, e até se calhar pelos americanos, de forma discreta, de conseguir fazer uma transição para algo que fosse palatável. Deixou de estar isolado neste momento na América Latina, a porta está aberta, por exemplo, na relação com a Colômbia, já há relações fronteiriças neste momento, o Brasil vai fazer alguns gestos relativamente a Morales, esperemos que ele tenha, digamos, a inteligência para abrir a setores mais democráticos. A situação que se vive na Venezuela é dramática, é uma ditadura sinistra que levou o povo venezuelano a situações trágicas e, portanto, tudo o que se puder fazer no sentido de abrir o regime venezuelano e de tentar convencer Morales a soluções de transição é positivo. Veremos o que é que vai passar-se na América Latina, veremos o futuro de Lula. Eu devo dizer que, sendo bom para as relações com a Europa, sendo muito bom para as relações com Portugal, a subida de Lula ao poder, e sendo em particular extremamente positiva o afastamento de Bolsonaro, que foi um personagem deletério, quer para o Brasil, quer para a posição internacional do Brasil, quer para o próprio equilíbrio interno da América do Sul. Lula tem uma tarefa muito difícil à sua frente, tem um Congresso que consegue manejar neste momento, graças à distribuição dos recursos orçamentais, mas vai ter grandes dificuldades, tem um grau de rejeição elevadíssimo no Brasil e, portanto, muito rapidamente, a possibilidade de Lula, eu sei que isto não é simpático para um setor português que gosta de Lula e tem uma certa forte simpatia por Lula e uma forte esperança, e que eu também tenho, relativamente a que Lula tenha sucesso, mas eu acho que a possibilidade deste Lula 3 poder funcionar mal num quadro brasileiro diferente, num quadro mundial diferente, é bastante elevada. Espero, francamente, devo dizer, com toda a sinceridade, espero estar enganado. Teremos as próximas 51 semanas para perceber até que ponto é que este lançamento de 2003 vai ou não de encontro àquilo que a realidade, que é sempre muito inesperada, fará. Continuem a ouvir o programa no podcast e nos sites do Jornal Económico e até para a semana. Obrigado.